Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje de novo eu vou falar sobre serra de bancada. Na verdade eu vou te mostrar como eu fiz duas das melhorias na minha serra de bancada da Skil. A primeira delas, a extensão da mesa da serra. Originalmente a minha veio com uma mesa de 63 por 63 centímetros, o que limita muito o tamanho das peças de madeira que você pode trabalhar. Para as coisas que eu faço não me servia, então eu precisei de uma extensão. Eu fiz a minha de 1,10 m de largura por 90 centímetros de comprimento, mas o tamanho você define aí conforme a sua necessidade. Eu fiz esse tamanho porque é o espaço que eu tenho para guardar ela aqui na frente do carro, na garagem, ao lado de um balcão que a gente tem aqui para guardar alguns utensílios. Então esse é o espaço que eu tinha, 1,10 por 90, para não atrapalhar o fluxo e o ambiente aqui onde ela fica guardada. Já a outra melhoria que eu fiz foi a questão de transformar ela em algo portátil de verdade. Apesar de quando você vê a descrição dela lá no site de compra, na loja, ela estar descrita como uma serra portátil, ela não é fácil e nem prática para você guardar e movimentar. Então eu fiz algumas alterações que me permitem remover o pé, a base da serra de forma simples, de forma fácil. Coloquei rodinhas para transportar ela numa posição invertida, de pé, na vertical. Então você vai acompanhar aí que ficou muito mais prático para mover e também para guardar essa serra antes e pós uso. Bora começar com o passo a passo então. Aqui eu tenho a serra original, a mesa original da serra, e aqui eu tenho a extensão, tanto na lateral aqui, que eu fiz até dar 1,10 m, e aqui na saída da serra até dar 90 centímetros. Então eu precisei fazer uma estrutura, nesse caso eu fiz de madeira, para suportar essas laterais aqui. Então a primeira coisa que eu fiz foi essas guias aqui nas laterais da serra. Aqui na lateral da serra já tem furação, tá? Então com parafusos aqui eu prendi esses pedaços de madeira aqui, eu usei madeira de pinos porque isso aqui ainda é um protótipo, vai passar por melhorias e adaptações. Então eu fiz essas duas guias aqui na lateral e prendi elas com parafusos aqui na lateral da serra. Nesses pedaços de madeira aqui eu também tive que cortar um pequeno encaixe que me permita colocar as guias que vão suportar aqui nessa direção. Então teve duas guias aqui para suportar a mesa extensora. Então eu cortei o encaixe para sobrar a altura aqui em cima para encaixar a chapa de MDF que eu utilizei, que no caso foi de 18 milímetros aqui. Então o primeiro passo foi montar essa estrutura. Tem duas peças de madeira aqui no comprimento e tem duas peças de madeira aqui na largura da serra para suportar toda a extensão. Depois que essa estrutura estava montada, eu só vim com as chapas de MDF aqui e parafusei na lateral. Então como eu cortei aquele encaixe já para dar certinho a altura, a chapa já fica praticamente nivelada. Então coloquei uma chapa de MDF aqui na lateral, mais uma chapa aqui na ponta. O detalhe é que essa chapa da ponta aqui, ó, como tem os trilhos aqui por onde correm os acessórios da serra, eu precisei então fazer um rebaixo com a tupia para que esse trilho seguisse aqui, para que eu conseguisse utilizar os acessórios em peças maiores. Então eu tive que fazer isso aqui na ponta com uma tupia laminadora, mas dá para fazer com a serra circular manual também, ou até na própria serra de bancada dá para fazer esse trilho aqui nessas peças de madeira. Para acertar o nivelamento dessas peças aqui de MDF, como elas foram aqui onde tem a ponta do encaixe, ela ficou certinha, mas na outra ponta não ficou certinho o nível, então eu precisei fazer uns suportezinhos de madeira com parafusos, parafusados na parte de baixo aqui dessa estrutura de madeira. Bem simples de fazer também. O detalhe aqui é na saída da mesa, você jamais pode deixar essa saída aqui
mais alta do que a mesa aqui. Então ela tem que estar no nível ou um pouquinho mais baixa para quando a madeira for sair aqui na hora de trabalhar, não enroscar aqui nessa mesa de saída e acabar atrapalhando o seu trabalho. Então é o único detalhe que tem que observar. E aqui na lateral, nivelamento perfeito para seguir o nivelamento da mesa da serra. Depois que eu fiz essa parte da extensão da mesa, eu fiz a sequência então para prender a guia paralela. Não adianta você ter uma extensão da mesa e não poder usar a sua guia paralela a mais do que ela era usada antes. Então eu fiz um pedaço de madeira, copiei o ângulo, o formato da parte original da serra, tentei fazer o mais próximo possível. Dá um pouquinho de trabalho, mas tem como fazer, não é difícil, só que é demorado para fazer essa pecinha de madeira. Daí eu fiz essa pecinha de madeira aqui, prendi ela com parafuso na extensão da mesa e eu consigo usar a guia paralela em toda a extensão, além da serra original. Para fazer a parte de movimentação aqui, eu adicionei um pouco de madeira na estrutura. Então, 2 pedaços aqui na vertical, parafusados na parte de cima e nessa madeira de baixo. Essa madeira de baixo aqui atravessa toda a estrutura da serra até a outra ponta lá e ela é presa no corpo da serra, na parte de plástico, no lugar em que o pé original seria preso. Nessa parte de baixo aqui, eu fiz a furação para colocação dos pés posteriormente, e esses pés são colocados aqui com porca-borboleta, parafuso e porca-borboleta. Então é bem simples para você colocar e remover. E para eu poder movimentar, então eu coloquei rodinhas aqui nessa parte. Quando eu quero movimentar, eu simplesmente deito a serra aqui, removo o pé e faço a movimentação da serra para levar e para trazer ela no meu local de trabalho. Então assim eu guardo essa parte aqui, que é a parte da serra, a parte que tem o motor, a parte que tem a mesa aqui, que é a parte sensível, digamos assim, dentro de casa, na garagem, na frente do carro, como eu mencionei anteriormente. O pé é removível e é de metal, então eu deixo ele lá no quintal, num cantinho que não atrapalha ninguém. Bom, e foi assim que eu fiz essas duas alterações então, a extensão da mesa e a transformação dela em uma ferramenta portátil de verdade, no meu ponto de vista pelo menos, que me permite guardar ela aqui dentro da garagem, na frente do meu carro, num espacinho pequeno, e levar ela lá para o quintal na hora que eu for trabalhar em algum projeto no meu final de semana. Se você tem alguma dúvida sobre essas alterações, deixa um comentário aqui dentro da minha disponibilidade e eu vou tentando te ajudar. Tem mais informações aqui na descrição do vídeo, então não deixa de conferir antes de fazer pergunta, porque talvez ela já tenha sido respondida anteriormente. No mais, muito obrigado a todos vocês que acompanham aqui o canal e eu vejo você no próximo vídeo.